Fala galera, beleza? Hoje vou mostrar um pouco dos equipamentos que eu carrego no meu dia a dia, né? Aquele vídeo que o pessoal faz de Everyday Care, né? Tudo que eu tô carregando ali ao longo do meu dia a dia, o que que eu utilizo, tanto como equipamento de produtividade ou mesmo em outras coisas em relação ao meu lazer. Bem, esse vai ser um vídeo então em que eu vou começar mostrando um pouco, vou pegar aqui a bolsa que eu carrego para o trabalho, tá? É uma pasta dessa cor aqui meio marrom. Ela é bem boa porque ela tem uma divisão que eu consigo colocar o meu notebook aqui da Apple aqui dentro. Deixa eu ver se o vídeo aqui de cima vai mostrar para vocês. E aí tem uma divisão aqui, dá para colocar o notebook, temos outras opções aqui de colocar apagador, né, caneta de quadro branco, tem uns bolsinhos ainda internos, alça regulável, e ela é assim, não é pesada, é bem leve, consigo carregar tudo que eu preciso aqui nela para o trabalho, né? Eu moro relativamente próximo ao trabalho, então acabo não carregando muitas coisas. Estou sempre de carro. Não é uma realidade de quem está pegando ônibus, né? Todo dia. Mas eu também tenho uma outra mochila que eu comprei da XG, uma marca que eu acho que não tá mais no Brasil, que é uma mochila anti-furto. Essa mochila já tem um tempo. Eu comprei ela em 2021, mas tá aqui, tá perfeitinha. Claro, marcas de uso, mas ela tem várias bolsinhas aqui dentro. Quando eu viajo, preciso pegar ônibus, preciso pegar avião, eu carrego ela, boto aqui dentro o notebook, tem separação para você colocar inclusive caneta, tem um suporte para você conseguir encaixar o tablet e deixar ele direitinho ali. Então dá para carregar, acho que todos os equipamentos necessários, que são esses equipamentos que eu carrego, tá, no dia a dia. Essa bolsa da XG ela foi mais cara na época, acho que ela foi quase uns R$ 400 e eu comprei pelo Mercado Livre, mas eu não achei mais ela disponível para vender. Para além disso, como eu tenho me organizado? Eu sempre sou uma pessoa, sempre fui pelo menos uma pessoa que utilizava muito da Google Agenda, depois quando eu migrei para a Apple, usando lembretes ou notas como forma de anotar tudo o que eu queria. E esse ano eu estou buscando ser um pouquinho mais, eu acho, analógico, o que não quer necessariamente dizer que isso é ruim. O que que eu tenho utilizado, tá? Esse aqui tem sido o meu caderninho principal. É um bullet journal. Eu adotei o método bullet journal aí para esse ano de 2025 como método de tentar me organizar, fazer as minhas metas, simplificando também um pouco. E aí também como uma forma de me desconectar um pouco, né? De toda hora estar mexendo no telefone para ver lembrete, ver notificação. Aqui uma forma que eu tiro ali 10 minutinhos do meu dia, organizo o meu dia, organizo a minha semana. E aí tenho utilizado esse caderninho, já passou um pouco da metade. A minha ideia é ir até o final do ano com o método Bullet Journal e ver como é que isso vai funcionar na prática para mim. E aí eu adotei também um segundo caderno onde eu faço anotações diárias. Então, veja, precisar anotar alguma coisa, uma ideia, uma coisa que eu tenho, eu anoto aqui quase que em sequência, tá? Anotando por dias, tenho feito um esquema de cores para separar um pouquinho, né? O que que eu tenho anotado aí, coloco sempre uma data. Então, brainstorms às vezes de aula, de alguma coisa que eu li, tá? Eu tenho anotado aqui uma forma, mais uma vez, né, de sempre estar conectado também com o papel. Hoje em dia a gente utiliza tudo de forma muito tecnológica e perde um pouco esse feeling do papel. E eu tenho um terceiro caderno, e esse caderno, ele na verdade funciona mais para o lado das minhas pesquisas acadêmicas, né? Eu sou professor, então é aqui que eu concentro as anotações sobre artigos, sobre a literatura em geral que eu tô lendo. Agora sim, começando pelos equipamentos eletrônicos, eu voltei um pouco para minha fase Apple, tá? Então eu tava por um tempo utilizando os equipamentos da Samsung, mas agora eu peguei um MacBook Pro, tá? M3 Pro, para poder fazer as edições de vídeo aqui do canal, enfim, conseguir ter um desempenho um pouco melhor, mais memória, mais armazenamento. E aí eu tô utilizando esse MacBook. Ele chegou nessa semana, tá? Que eu tô gravando o vídeo aqui para vocês. Eu consegui comprar ele na OLX, já até fiz um vídeo mostrando isso, e esse vídeo vai sair aqui no canal. Consegui pagar mais barato nele, mas por algumas razões. Ele tem umas marquinhas aqui. Mas o meu MacBook voltou a ser o meu computador, né? O meu gadget principal aí. E cara, nada a reclamar. Computador excelente, desempenho extraordinário. Para acompanhar ele, tá? Além desse MacBook, então esse é a versão 512 com 18 GB de RAM, com o M3 Pro. Eu utilizo aqui em casa para acompanhar, para fazer leituras. Então aqui, edição de vídeo, aulas, tudo eu monto nesse MacBook.
Para fazer as minhas leituras, eu utilizo o iPad Air M1. Comprei esse iPad aí acho que em 2023, se não me falha a memória, com esta capa aqui da SR que eu gosto muito. Mas esse iPad, cara, te possibilita inclusive, se você quiser, a editar vídeo. Essa capa aqui é tão boa que o ímã dela conecta. Agora sim, eu consigo tirar. Tá bem, né? Tá bem velhinha a capa. É uma capa que inclusive eu vou comprar uma nova no AliExpress. Encontrei ela por lá. Uma qualidade excelente. Ela consegue dobrar aqui, você consegue deixar o iPad travado, né? Aqui. E consegue visualizar ali, ver vídeo, ver anotações. Cara, esse iPad aqui, eu uso muito ele para leituras cotidianas, anotações e escritas, né? Eu falei que voltei aqui com os caderninhos para as anotações, mas algumas coisas eu ainda faço aqui. Algumas outras coisas eu também tenho utilizado o Obsidian para fazer ali meu segundo cérebro, né? Seguindo muito uma lógica aí do método Zettelkasten, do Luhmann. Então, o iPad ele tem essa funcionalidade para consumir alguns conteúdos e principalmente fazer leitura. E nele eu utilizo a Apple Pencil 2, que a bateria já está dando sinais aí de desgaste. Eu tenho uma outra caneta da Baseus, que inclusive já fiz vídeo aqui no canal comparando canetas alternativas à Apple Pencil, e elas atendem perfeitamente a minha demanda no geral. Então não tenho problemas em relação a anotações e leituras. Para ouvir música em casa, academia, estou utilizando o AirPods Pro 2. Cara, fone sensacional, de fato. Tem esse fone aqui, cara, se acostuma, não quer trocar. Comprei ele para fazer review aqui no canal e depois vender e não consegui. Ele dura a bateria, enfim, mais de um dia tranquilamente ali. Isso de uso intenso, tá? Na academia, o cancelamento de ruído dele é sensacional. E para acompanhar ele, tá? No dia a dia, tem esse fone aqui, cara, se acostuma, não quer trocar. Comprei ele para fazer review aqui no canal e depois vender e não consegui. Ele dura a bateria, enfim, mais de um dia tranquilamente ali. Isso de uso intenso, tá? Na academia, o cancelamento de ruído dele é sensacional. E para acompanhar ele, tá? No dia a dia, não só aí como um monitor de hora, mas de atividade, mesmo de ajudar na produtividade, estou usando esse Apple Watch aqui, Series 7. Em breve, peguei o Apple Watch Ultra 2 versão Black. Então vou trazer ele aqui, inclusive, um vídeo para o canal para vocês, fazer um comparativo, enfim, se eu vou sentir muita diferença, principalmente em relação ao tamanho. Então, fone e relógio tem sido o meu principal, e de maneira alternativa, eu estou utilizando esse outro smartwatch aqui, da Cospet. Tem uma proposta de ser um smartwatch mais robusto, duração de bateria aí mais de uma semana tranquilamente, isso fazendo exercícios de forma cotidiana. Então, assim, não tenho o que reclamar desses dois relógios. Para além, vocês estão vendo aqui no meu pulso, né, o Galaxy Watch 7. Até então, o início dessa semana, com o meu gaze principal, mas vai entrar um pouquinho em stand-by aí, vou acabar utilizando menos, por estar voltando a utilizar a Apple como o meu principal ecossistema. Fiz essa transição. Aqui em casa, quando eu estou trabalhando com o MacBook, eu utilizo geralmente como acessório esse acessório aqui, esse tecladinho da Logitech. É o K380, se não me falha a memória, isso. É um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal de review, foi desse teclado. E teclado que me atende até hoje. Bateria, eu troquei a pilha uma vez, bateria quase infinita. Conecta em 3 dispositivos diferentes, então eu utilizo para o iPad, utilizo aqui para o MacBook e também acabo utilizando um pouco ali para o meu Z Fold 6 de vez em quando. Mas ele atende padrão muito parecido com o teclado da própria Apple, não sinto diferença nenhuma e é gostoso de digitar. E apesar do excelente trackpad, né, que tem aqui no MacBook, eu gosto de utilizar o mouse. Então também utilizo esse mouse da Logitech. Essa é a versão 2 do Pebble, né? Eu acho que é assim que fala, mouse 2 M350. Ele agora possibilita você conectar em 3 dispositivos diferentes, assim como o teclado. Então passa a mesma lógica, né? iPad, MacBook e o telefone. E aí consigo, acho que é melhor de alguma forma para editar vídeo. Acabo utilizando ali o mousepad do trackpad, né? Aqui do MacBook Pro, geralmente em última instância. Para me acompanhar no sentido da produtividade, aqui eu tenho este monitor, tá até com uma poeirinha, vou passar um pano depois, que é o monitor da Arzopa. Monitor, cara, muito bom. A qualidade desse monitor aqui é 2K.
Eu utilizo ele junto com o MacBook ou às vezes com o iPad quando eu estou utilizando. E é a minha segunda tela aqui fundamental para poder editar vídeo, para poder trabalhar com aba e planilha aberta, ou mesmo escrever texto, né, alguma coisa que eu esteja escrevendo. Eu utilizo esse monitor aqui. Esse monitor eu comprei no Mercado Livre. Esse monitor eu comprei no AliExpress. Tem vídeo de review dele aqui no canal. No início eu tive até um problema com ele, porque ele veio com defeito, com esse adesivinho da maçã. E aí a Arzopa trocou comigo tranquilamente. Mandei por Sedex, paguei R$100 de frete. E eles ainda assim trocaram, me reembolsaram o frete sem problema nenhum, tá? Para acompanhar todos os equipamentos, eu tenho utilizado aqui como fonte de carregamento principal, cara, essa fonte da Ugreen. Essa fonte é bem legal. É uma fonte de 100 watts. Ela tem 4 saídas, tá? 3 aqui USB-C e uma USB tipo A. Então tem vira e mexe, tem algum equipamento aqui que eu tenho um cabo que é USB tipo A, não preciso de outro carregador, basta utilizar aqui. E aqui geralmente eu carrego meu iPhone, meu MacBook, meu iPhone e o meu iPad, trocando aqui de vez em quando, né, para carregar também o fone da Apple. Cara, essa foi sem dúvida uma das melhores aquisições que eu fiz aqui pessoalmente. Nem trouxe o review dela do canal, mas pode comprar, pode confiar que ela é muito boa e te economiza, né? Não ter que ficar levando vários carregadores na bolsa. Você vai ter um carregador só. De maneira alternativa, às vezes quando eu quero, enfim, tô levando pouco equipamento e não vou precisar carregar tanto, eu levo esse outro carregador aqui da Ugreen. Esse tem uma potência menor, se não me falha a memória, esse aqui é de 35 watts, também com uma saída A e uma saída de USB tipo C. Então aqui é fazer um carregamento do iPhone, fazer um carregamento ali no outro gadget mais tranquilo, que não demanda tanta carga. Eu carrego esses dois carregadores aqui comigo. Para além disso, cabos, né? Cabo que vem aqui no iPhone, cabo que vem no iPad, então são esses cabos brancos padrão. Vou falar muito sobre eles, mas eu quero falar basicamente desse cabo aqui. Comprei esse cabo, que é um Thunderbolt, que tanto fornece vídeo quanto fornece energia para os equipamentos, para conectar o meu monitor da Arzopa. Então, o monitor da Arzopa já vem com cabo próprio, mas na época eu acabei optando por esse cabo aqui para poder ter uma segunda opção e ver se teria um desempenho um pouquinho melhor. Utilizo ele para outras funções também. Carrego eles dois. Uma coisa que eu estava utilizando muito são as tags da Samsung, tá? O Smart Tag 2, principalmente pelo preço. É muito mais barato do que a Apple AirTag, porque eu também tenho, né, um S25 Ultra, que inclusive é o telefone que está filmando aqui. Ele está aqui em cima fazendo esse take vertical. E aí eu consigo localizar a chave, carro, mochila, os meus cachorros, eu boto uma tagzinha ali, né? Já aconteceu deles eventualmente fugirem e aí eu ficar desesperado procurando eles. Mas problema resolvido, porque com a Smart Tag da Samsung, eu acho. Então, acabo utilizando ela todo dia, né? Tá sempre nos meus gadgets, chave, carteira, enfim, outras coisas. E agora, para utilizar no cotidiano, eu voltei com o meu iPhone 15 Pro, também na versão Black. Mesma cor aqui do meu, tem uma tonalidade um pouquinho diferente, né? Mas esse titânio Black aqui, muito bonito. Comprei esse iPhone, vai fazer um ano, agora em agosto. E não tem o que falar, né? Telefone sensacional. Para ele, eu utilizo essas duas capinhas aqui, tá? Capinhas que eu comprei da Nilkin no AliExpress. Essa aqui um pouco mais estilosa, eu acho que, né, tá até com uma marquinha aqui. Depois quero trocar ela para sair, né? Enfim, lugares que são mais tranquilos assim. E quando eu vou fazer alguma atividade física, eu utilizo essa outra capa em que ela fecha a câmera. Então vou para academia, utilizo ela. Aqui também no Apple Watch eu uso uma proteçãozinha. E aí isso aqui me garante que eu não vou ter nenhum problema em arranhar a câmera, nem nada, tá? Para gravar os vídeos do canal, uso um HD, um SSD aqui, com essa case também da Ugreen, comprada lá no AliExpress, e que é muito boa, muito rápida, me permite fazer as edições direto aqui nesse SSD. Para finalizar, tô aí, né, nutricionista, na meta de ter uma saúde e uma alimentação um pouco melhor em 2025, e tô com a minha garrafa raiz aí, tá? Porque não tem nada de aquela marca, como é que fala? Stanley não, tá? A garrafinha mesmo de shake aqui, que eu bebo água, enfim, levo as coisas pra academia, utilizo ela cotidianamente aí. Foi, enfim, uma garrafa mais barata possível, 750 ml, mas que eu tô consumindo aí várias vezes ao dia, né? Beber água é importante. Bom,
É isso, galera. Esse é um pouco dos equipamentos que eu utilizo no meu cotidiano, tá? Para o trabalho, em casa. E comenta aí se você gostou, né, desse tipo de vídeo. Algumas pessoas perguntaram aí em relação aos meus equipamentos. Eu até coloco links dos equipamentos que eu utilizo nas descrições dos meus vídeos. Então aqui vou deixar o link de tudo isso aqui, né, que eu estou utilizando e mostrando para vocês aqui na descrição e também nos comentários, e qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, é claro, deixa aqui embaixo, comenta se você gostou desse vídeo e deixa o like para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. É isso. A gente se vê na próxima. Não deixa de se inscrever aqui no canal, estamos chegando a 10 mil inscritos. Essa é a meta desse ano. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê. Fui.